Alguém já disse que encorajar é simplesmente lembrar o outro da sua posição de responsabilidade no jogo da herança que recebeu. Foi isso que aconteceu quando um jovem, filho de uma das estrelas do beisebol americano, foi contratado para jogar em um dos melhores times da liga. Embora tivesse se esforçado, sua primeira temporada fora seria um grande desafio. E ele estava na expectativa de ser dispensado a qualquer momento, porque não estava conseguindo corresponder a tal expectativa. Os técnicos ficaram desnorteados com seu fracasso, pois ele possuía todas as características de um superatleta, assim como seu pai tinha sido, mas parecia não conseguir colocar em prática todas aquelas habilidades. Aparentemente, não era capaz de utilizar seu potencial. Seu futuro seria promissor, mas naquele momento parecia sombrio. Até o dia em que, durante um jogo, ele pegou o taco de beisebol pela primeira vez, andou até o lugar do batedor e correu rapidamente, marcando 2 pontos. Aquilo foi inédito naquele time onde ele estava, a primeira vez que ele conseguia fazer uma grande jogada. Aquele jogador que apanhava as bolas, pediu um tempo e correu para o banco de lançador atrás de instruções. Enquanto estavam ocupados, o árbitro teve uma conversa casual com o menino. O jogo recomeçou e no lançamento seguinte, o garoto arremessou a bola para fora do estádio, de tão forte. Aquele foi o ponto decisivo. Desde então, ele passou a jogar com uma nova confiança e força que chamaram a atenção de outro time, e ele foi convidado para fazer parte dos titulares. No dia em que estava deixando a cidade, um de seus técnicos perguntou-lhe o que tinha causado tamanha reviravolta, pois ele chegou acumulando fracassos até o dia daquele grande jogo que fez, e a partir daquele jogo ele começou a mostrar-se o jogador que todos esperavam desde sempre. E aí, o jovem respondeu o que tinha causado tamanha reviravolta. Ele disse que foi o comentário encorajador do árbitro, bem no momento em que sua carreira parecia estar chegando ao final. E ele contou: o juiz me disse que eu o fazia lembrar das vezes em que ficou atrás de meu pai, no lugar do lançador. Ele falou que eu segurava o taco da mesma maneira que papai. E também me disse: vejo que você tem os genes dele, tem os braços de seu pai. Depois disso, sempre que dava uma tacada, eu me imaginava usando os braços de papai em vez dos meus. E foi assim que consegui superar as minhas dificuldades. Meu irmão, minha irmã, vamos voltar ao começo da reflexão de hoje? Encorajar é simplesmente lembrar ao outro a sua posição de responsabilidade no jogo. Lembrar ao outro a herança que recebeu. Isto é encorajar. Lembrar ao outro o que ele já sabe, já conheceu, o que está dentro dele e a responsabilidade que ele tem. A isto chamamos encorajar. Tem alguém precisando de encorajamento aí? Você está precisando ser encorajado? Encorajada? Proponho aqui as palavras do árbitro
que um dia já havia sido jogador e que tinha jogado com o pai daquele rapaz que foi um grande atleta de beisebol. Portanto, o árbitro conheceu o pai daquele menino. E por isso, na hora do jogo, e provavelmente sabendo o drama que aquele menino estava vivendo, a expectativa que todos no mundo do beisebol tinham quanto a ele, porque o pai tinha sido um craque, e ele estava encontrando dificuldades no seu primeiro grande desafio, um grande time. Ele me disse que eu o fazia lembrar das vezes em que ficou atrás de meu pai no lugar do lançador. Ele falou que eu segurava o taco da mesma maneira que papai. E também me disse: vejo que você tem os genes dele, tem os braços de seu pai. Depois disso, depois de ouvir isso, sempre que eu dava uma tacada, eu me imaginava usando os braços de papai em vez dos meus. Gente, isto é maravilhoso. Nós somos ou não somos herança dos nossos pais? O que a gente aprendeu deles? É ou não é a grande herança que recebemos? O jeito como fomos educados, criados, tem ou não tem muito dos nossos pais? Que herança! E muitas vezes a gente precisa se lembrar disso para manter o nosso caráter, para manter a nossa integridade, para manter a nossa boa fama, o nosso bom nome e, sobretudo, para nos sentirmos orgulhosos do pai que tivemos, da mãe que tivemos. Benditos são aqueles que têm o dom de se lembrar da herança de seus pais. Isso envolve muitas coisas, mas acima de tudo, o poder de não olhar para si, para os obstáculos do mundo, e sim apreciar o que de grande recebemos daqueles que mais nos amaram no mundo. Quem mais nos amou no mundo? Nossos pais. Que herança eles nos deixaram? Seu exemplo, seu grande exemplo. E aqui eu estou tratando da regra, não das exceções de pai que não foi bom pai, mãe que não foi boa mãe. Eu estou falando da regra. A regra é que papai foi bom, mamãe foi boa. Essa é a regra. Exceção é quando um pai ou uma mãe não exerceram bem a confiança que Deus deu a eles. Isso aí é exceção. Não vamos falar disso, não. Vamos falar da regra. E que edificante. Veja a atenção daquele árbitro que olhou para aquele menino e deve ter pensado: esse jovem está com algum problema que não consegue se dar conta de quem ele é, do potencial que ele tem, da herança que ele recebeu. Vou dar uma mãozinha. Sabe, meu irmão, não é isso que a gente faz, em grande parte. No trabalho de evangelização, nós lembramos as pessoas quem elas são, filhas de Deus. Nós lembramos as pessoas a promessa de Deus para elas, os sonhos de Deus para elas. Porque Deus tem promessas, Deus tem sonhos, Deus tem projetos para a vida de cada um de nós. Só que tem pessoas que se esqueceram dessa herança. E aí no trabalho de evangelização a gente vai lembrando isso. Eu me recordo aqui de 3 irmãos, o Francisco, o Eduardo e o Jorge. Eram meninos bons, muito unidos. Aí no dia do aniversário do George, o pai deles ofereceu uma machadinha de presente para o George. Uma machadinha, porque na roça, no interior, os brinquedos são essas coisas. Um facão, uma faca com peixeira para você ir para o mato, andar, brincar, trabalhar, caçar, essas coisas.
O Jorge pegou aquela machadinha, saiu cortando tudo que encontrava. O pai dele tinha plantado uma roseira, aí todos os dias ele ia molhar aquela roseira, não é? Mas quando no outro dia foi molhar a roseira, cadê a roseira? Jorge tinha cortado com a machadinha. Aí o pai ficou zangado, chamou os filhos para perguntar qual deles tinha cortado a roseira. Aí o Francisco disse, ou melhor, perguntou para os três: Francisco, foi você quem cortou a minha roseira? Não, papai. Eduardo, foi você quem cortou minha roseira? Não, papai. Jorge, foi você quem cortou minha roseira? Fui eu, papai. Eu saí com a minha machadinha cortando os matinhos e cortei a roseira do Senhor. Pois bem, então, respondeu o pai dele. Fique sentado aí que eu vou lá dentro. Aí o Jorge ficou sentado, esperava que o pai trouxesse a palmatória para lhe corrigir, não é? Ou uma coisa parecida. Que os pais tinham também aquele hábito. Qual não foi a surpresa quando o pai ofereceu para o Jorge, sabe o quê? Uma caixa de bombons. Bombons, no Nordeste, para mim, eram balinhas. Aqui é chocolate. Aqui mais no Sul, Sudeste, Centro-Oeste é chocolate. Lá bombom é balinha. Para você, Jorge, disse o pai. Para mim, papai? Para mim. Aí o pai, sim, para você. Não porque você cortou a roseira, mas porque você não mentiu. Mas papai, como é que eu ia mentir? Pois Deus viu. Veja só. Que herança daquele pai para aqueles filhos. Veja que herança. Primeiro de tudo, a resposta do menino não foi uma negação do que ele havia feito. Ele assumiu o que havia feito. Por que ele assumiu? A educação que ele tinha recebido. O pai dele disse: você não mentiu, por isso estou te presenteando com essa caixinha de bombons. Mas como é que eu ia mentir, papai? Deus viu. Segundo ponto, uma educação na fé. Educar é bom. Educar na fé é melhor ainda. Que os pais valorizem sempre a educação que estão dando aos seus filhos. Caprichem na educação que estão dando aos seus filhos. Essa herança eles vão se recordar bem na hora em que estiverem passando pelas experiências mais difíceis, talvez até sentindo-se fracassados na vida. Virá a lembrança daquela herança deixada pelo pai e pela mãe. Que cada filho tenha uma bela herança deixada pelo pai e pela mãe para recordar. Como aquele rapaz, filho do craque do beisebol americano, que foi ajudado a lembrar a herança do pai para ele, quando ele estava num momento de fracasso, e ali ele se redescobriu. Transformou a sua vida para sempre, lembrar a herança que o pai tinha deixado. E assim como o Francisco, Eduardo e o Jorge também. Que tenham bons pais, que deixem a educação e a educação na fé como herança para seus filhos. Não mentirem, tornarem-se homens corretos, íntegros. E assim nós veremos beleza neste mundo. Um mundo com homens corretos, honestos, íntegros é um mundo bonito, agradável a Deus, que deixa-nos cheios de esperança.